Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem dentro de casa, na medida do possível, né? Quem pode, se cuidando. Então, a gente continua com as nossas preleções online, nesse momento, só para a gente ficar mais pertinho. Hoje a gente teria no físico a gira dos nossos queridos e alegres baianos, né? Então é sempre uma gira muito alegre, muito leve, muito positiva. Eles trazem essa energia da positividade pra gente. E que tudo vai ficar bem, que tudo vai passar e que a gente precisa encarar as situações de uma maneira positiva e buscar pela magia desses guias tão maravilhosos essa positividade, essa alegria, essa leveza. E essa gira de hoje é com a regência da nossa mãe Obá, nossa mãe do conhecimento, a orixá do trono do conhecimento. Então, já que a gente está na regência do trono do conhecimento, nada melhor do que trazer algumas informações, né? Eu queria hoje, na última preleção que a gente fez no mês passado, eu mostrei como é que uma das possibilidades, uma das formas da gente preparar um banho. E a gente sempre fala que é importante nessa época, quando a gente está um pouquinho mais distante, não importa o motivo, quando a gente está distante fisicamente do terreiro, da gente se cuidar, da gente usar o nosso conhecimento, usar as coisas que a gente aprende com os guias, usar para o nosso benefício, para o nosso autocuidado, né? Então, a gente se preocupa com o físico, mas a gente também precisa se preocupar com o nosso mental, com o nosso emocional. E as ervas são um caminho para isso, um meio para isso. São elementos divinos que nos foram presenteados pelos orixás, com a regência de todos eles, para que a gente use para o nosso benefício. Então, às vezes, nessa época, a gente fica pensando assim: ah, mas onde é que eu vou achar as ervas para fazer um banho? Ah, eu só consigo ir no mercado. E o que que eu faço? Né? Para que servem as ervas essas que são de fácil acesso e que a gente tem no mercado? Então, o que a gente pensou para hoje foi exatamente isso. Eu vou falar de 4 ervas simples, fáceis de achar, que a gente acha no mercado, e o que é que a gente pode fazer com elas, tá? Então, é muito simples. Primeira coisa que a gente precisa saber, o que a gente chama de erva? Erva é qualquer tipo ou parte de vegetal. Então, por mais que a gente fale essa palavra erva, eu tô falando de semente, de casca, de tronco, de flor, de fruto, de qualquer coisa, tá? Segunda coisa, as ervas elas têm nomes diferentes em várias regiões do país. Então eu conheço uma erva por um nome, você por outra. Sua avó te ensinou algum preparado com outro nome. Então as ervas elas mudam de nome no conceito popular. Então vamos tentar não se apegar a algumas coisas, não ser muito rígido, né? Principalmente nessa época que a gente tá, que não temos acesso a tudo. E outra coisa é que as ervas elas também possuem diversas variações, né? A mesma espécie de planta, diversas variações. Hoje, então, quando eu falar dessas ervas, eu vou falar de uma maneira geral, tá certo? Então, a primeira que eu queria falar para vocês, uma maravilhosa, é o alecrim. Então, o alecrim como eu falei, ela tem uma série de variações, tem vários tipos de alecrim. Vamos falar de uma maneira geral, aquele que você acha no mercado ou que você acha na feira, tá? É uma erva equilibradora, tá? Também aromática, erva de cheiro, excelente equilibradora, tá? Então, e ela é muito conhecida como a erva da alegria. Então é isso que ela traz, esse é o principal fator dela. Alegria. Ela vai trazer leveza, ela vai trazer tranquilidade, harmonia, então para você, para sua casa, tá? Ela é uma erva que ela organiza as ideias, né? Às vezes a gente tá com a cabeça tão cheia, pensando num monte de coisas, inseguros com algumas coisas, ela vai ajudar a gente a organizar essas ideias, né? Excelente equilibrador emocional.
ela restitui algumas perdas energéticas nossas ou enfraquecimentos energéticos, né? E ajuda bastante no controle de baixa autoestima. Então, aquele dia que não foi muito legal, não foi muito positivo, às vezes com a gente mesmo, a gente fica em casa meio quietinho, meio murchinho, é uma boa erva para isso, tá? Segunda erva que eu vou falar, hortelã. Hortelã, menta, levante, poejo, todas variações da mesma planta, e a gente vai considerar o poder energético delas da mesma maneira, tá bom? Elas têm níveis diferentes, umas são mais energéticas, outras mais suaves. Então, por exemplo, para crianças, melhor o poejo. Você quer uma mais forte? As mentas. Hortelã e levante estão ali no meio do caminho, tá? Mas tudo variação da mesma erva. Elas são, apesar da gente classificar como equilibradora, elas são energizantes. Elas têm um poder energético vibrante, sabe? Trazem vigor, energia, força. Quando você precisa dar aquele caminho, sabe? Aquele primeiro passo, aquele primeiro empurrão para fazer alguma coisa, para sair do lugar. As mentas, as hortelãs são ótimas para isso, tá? Precisa tomar cuidado se for usar ela num banho, num chá, alguma coisa assim, mais pra noite. Para quem tem já uma predisposição para insônia, ela pode atrapalhar um pouquinho, tá? Justamente por esse caráter energizante dela. Mas para você começar o dia, ela é excelente. Até às vezes para você deixar umas folhinhas na cabeceira da cama, sabe? Te ajudam a ter um dia mais vigoroso, mais para frente no dia seguinte, tá? Ela é movimentadora, então ela traz esse ânimo, essa coragem, essa coisa pra frente, tá? Terceira erva equilibradora, manjericão e todas as suas variedades. Manjericão, alfavaca, basílico, basilicão, alfavacão e tem uma série de tipos, né? Folha pequena, folha grande, todas as variedades com o mesmo poder energético. Ela tem um grande diferencial como equilibradora, porque ela tem uma das únicas que tem a regência dos nossos 14 orixás. Aquela erva coringa serve para todas as frequências energéticas, tá? Depende da intuição que você coloca naquilo, na intenção que você coloca quando você ativa essa erva, seja para o seu banho, seja para uma limpeza de ambiente, para o que for, tá? Até para um chá. Então, ela é uma coringa extremamente equilibradora, sabe? Quando você precisa colocar as coisas no lugar, colocar a mente no lugar, excelente. Harmonizadora de chakras, regeneradora, muito boa depois de banhos de limpeza, ou uma limpeza um pouco mais pesada, porque além de equilíbrio, ela também traz uma regeneração, né, dos nossos corpos espirituais. Então, uma erva excelente, sempre bom a gente ter em casa, tá? Um vasinho ou seca, sempre bacana a gente ter manjericão em casa, tá bom? Tanto faz verde ou roxo, antes vocês perguntem, vamos considerar nesse momento o mesmo efeito, tá bom? A gente falou de 3 equilibradoras, vamos falar uma de limpeza, né? Casca de alho, casca de cebola. Fácil de achar, qualquer mercado, varejão, feira, a gente acha as cascas soltas ou até quando a gente compra, né? Separa um pouquinho as cascas, deixa guardadinha separado pra gente usar quando precisa. São ervas de limpeza, então como eu falei, mesmo sendo cascas, a gente chama de ervas, tá? Ervas de limpeza, elas dissolvem, anulam alguns acúmulos energéticos negativos que a gente pode ter ao longo de um dia não muito bom, de algumas situações não muito boas que a gente vive, que a gente passa, fica aquele acúmulo energético que a gente sente, sabe? Ai, tem uma coisinha aqui, eu acho que eu não vou dormir direito, tô cheia de coisa na cabeça.
é um bom banho, tá? Casca de alho, casca de cebola, são desintoxicadores, justamente por dissolverem esse acúmulo energético negativo. E são protetoras, né? Tem um caráter de proteção nessas ervas, casca de cebola, casca de alho, muito parecidas, tanto faz o tipo de cebola, se é roxa, se é branca, não importa, tá? Pode misturar as duas, a casca de alho com a casca de cebola. De preferência, vai fazer um banho de limpeza? Vamos fazer à noite, não vai mais sair de casa. Deixa esse banho agir, deixa esse banho realmente fazer o papel dele, fazer a limpeza dele. No dia seguinte, ou pelo menos umas 8 horas depois, aí sim a gente faz um banho de equilíbrio. Um banho de cheiro, um banho de equilíbrio. É importante, tá? Porque esses banhos de limpeza, eles vão dissolver, anular, soltar, né, movimentar essas energias, descolar acúmulos energéticos. Então é bacana um banho de equilíbrio para a gente ser restituída, refeita, regenerada, fortalecida, né? Então, fez um banho de limpeza, dá umas horas ou no dia seguinte de manhã, faz um banho de equilíbrio, um banho de cheiro, tá bom? Queria pedir, convidar vocês, a quem quiser, deixar aqui nos comentários ou mandar mensagens aqui na fanpage pra gente, dúvidas que vocês tenham sobre ervas, os usos delas também, né? Tá precisando de alguma coisa, não sabe como usar, não sabe qual usar, tá com dificuldade de achar alguma, precisa de uma ideia de substituição, deixa aqui nos comentários ou manda uma mensagem para a fanpage. A gente vai se organizando e a gente vai respondendo tudo. Ou até a gente faz uma preleção só para tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Então, que Oxalá abençoe todos vocês, que nosso Pai Criador, nossa Mãe Natureza, cubram com todos esses conhecimentos e que vocês tragam isso para as rotinas de vocês, tragam isso para a prática de vocês, tá bom? Muito obrigada e um beijo a todos.